Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de hoje do nosso podcast Preta Fala. E hoje nós temos a nossa convidada mais que especial, a Stephanie. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Stephanie, a gente quer saber quem é você. Nos apresente, né? Quem é a Stephanie? Então, nesse momento, eu sou a maior parte do tempo artista. Eu tô trabalhando com ilustração, tô terminando agora de ilustrar o Cozinha Poética, que é a continuação do e-book que a gente fez em 2021. Eu sou taróloga também e produtora cultural. É multi, né? Nós estamos assim observando que todas as mulheres são mulheres que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E o objetivo justamente desse podcast é apresentar a comunidade, em especial da região do Araguaia, as mulheres que fazem muitas coisas que muitas vezes a gente nem sabe, né? Porque está lá no seu dia a dia, no seu cotidiano e fica no anonimato. E aí, então, é interessante a gente trazer para essa mesa, para essa pauta, né, pessoas que estavam no anonimato, mas que têm essa composição e possam apresentar, falar com a sua própria voz. Por isso até o próprio nome do podcast, né? Que não sou eu que vai falar por você, mas é você mesmo que vai utilizar a sua voz e se expressar, dizendo quem é você. E aí, um segundo questionamento é, de onde vem a Stephanie? De onde você veio, né? Você nasceu onde? Sim, é brincar até recentemente que eu quero fazer a tatuagem escrito Produto do Cerrado. Eu estou aqui no Vale do Araguaia mesmo, nasci em Aragarças, eu cresci na Barra. E a maior parte do tempo eu estudei na Barra e agora eu tô morando aqui sozinha, na verdade com uma amiga. Eu sou morando aqui ainda. Que maravilha. E como que foi, então, como você falou assim, você falou em produção cultural, falou nitidamente, né? Até tatuar em você Produto do Cerrado. Sim. Ou seja, você tem, se identifica com essa região do Araguaia. Em que específico, assim? Por que o Produto do Cerrado em quê? Quando eu penso na vegetação no Cerrado, eu penso em que mais marca para mim essa região do Vale do Araguaia, que é a forma que as nossas árvores crescem, a forma que o mato se espalha também. Sim. Eu penso na alusão da fênix mesmo, um negócio assim de uma vegetação que ela cresce, ela fica verde, bonita, frondosa, e daí ela seca, queima e renasce. Sim, entendeu? E aí eu sinto que ela tem uma força muito grande por esse poder de transmutação em ciclos muito pequenos, ao mesmo tempo que são ciclos que se conectam um no outro, sabe? Então, assim, é uma evolução contínua num processo de destruição que eu acho lindo, porque se reconstrói e nasce de novo. O bioma cerrado, de fato, ele tem toda essa característica, né? Sim. Essa peculiaridade, como você disse, é bem interessante mesmo, que também tem uma relação com as nossas próprias vidas, né? Como você falou da fênix. Então, ele passa por um processo e aí, de repente, vamos dizer assim, as próprias árvores, a estrutura, né, da vegetação, ela é retorcida, né? Ela não é, por exemplo, assim, para aqueles que observam a questão da estética, não é uma estética muito bonita, né? Para alguns, assim, essa questão de que ela é retorcida, né? Elas são baixas, então ela tem toda essa característica e depois ela faz essa renovação fantástica, toda essa estrutura, ela faz esse renascimento. Então ela tem por várias, né, vamos dizer assim, várias nuances de percepção, de várias formas, como você falou, produtora cultural. Então o artista, ele vai analisar várias questões, vários pontos totalmente diferentes, mas que vai a fundo e faz esse link, né, com a nossa vida pessoal, em especial, e o renascimento da própria região do Araguaia. Sim. A região do Araguaia e o Cerrado em si, para mim, tem essa questão muito forte do renascimento,
que as pessoas, na dinâmica mesmo da própria cidade, veem. A gente fala que Barra do Garças é uma cidade de fases, né? Que faz de cada parte da cidade fazer muito sucesso, que fase de um bar, fase de outro, fase de uma festa, fase de outra. E aí, eu acho que isso é muito bem demonstrado pela própria natureza do lugar. Sim. E uma outra questão é que, por exemplo, você não é negra, né? Ou não se considera? Não, então, eu demorei muito para me reconhecer enquanto mulher preta, porque eu fui criada em escola particular, ensino fundamental praticamente todo. E aí, a maioria da minha turma era de meninas brancas, eu não convivia com meninas mais retintas do que eu. Sim. Eu era a negrinha da sala, então teve um momento em que me falaram que eu era preta. Não foi eu que descobri, me falaram. E aí, agora eu consigo me identificar, mas eu ainda sou uma preta muito privilegiada dentro de onde eu falo. Como eu disse, eu fiz boa parte da minha educação em educação privada. Eu tive a possibilidade de não trabalhar e só estudar até meus 20 anos. Então, assim, é uma realidade que a maioria das mulheres pretas não tem dentro do Brasil. E isso não pode ser esquecido também. É algo que, por exemplo, o que está na história, né? Então, por isso que é muito importante essa questão da educação, frisar muito todo esse processo histórico, social, econômico, porque, como você falou, você é uma, vamos dizer assim, uma minoria, né, de uma grande maioria que passa uma dificuldade muito grande para se manter e manter, às vezes, ter que ajudar na manutenção do básico, inclusive do básico da família, né, no sustento. Eu falo assim, quem eu sou uma mulher preta. Minha mãe também é uma mulher preta, e ela é uma mulher preta que viveu essa realidade. Desde os 16 anos, ela já tinha que trabalhar fora para ajudar nas contas de casa, para ajudar a cuidar dos irmãos. E é uma realidade que ela fez muito para que eu não passasse pelo mesmo. Então, assim, ela se sacrificou em muitos sentidos financeiramente para que eu pudesse ter o privilégio de estudar a maior parte da minha vida e construir uma educação para eu poder escolher o que eu queria fazer da minha vida. É isso que eu estou fazendo agora, trabalhando com o que eu amo. E você há de convir que mulheres fortes, mães fortes, também trazem filhos, né? E filhas fortes, pessoas que, ou melhor, dar essa possibilidade para que, né, nós ou esses filhos possam ter essa continuidade de desenvolvimento, não é isso? Sim. A gente observa sempre. A gente acaba reproduzindo, né? Você aprende por imitação. E muitos falam que quando o menino vê a mãe, a avó, o tio que seja varrendo, pega uma vassoura também e vai ali desde criança. A gente imita quem a gente convive, e assim, ter crescido com uma mulher que ia atrás e me mostrava assim, não pode faltar isso e isso, você tem que ter dinheiro, seu dinheiro, não pode depender de ninguém. Sim. E sempre me deixou isso muito claro, e que ela estudou também, né? A mãe dela deixou e ajudou para que ela tivesse um nível superior, e ela me ajudou para que eu também tivesse um nível superior, que era uma coisa que ela tinha sempre como muito importante. E ela me passou isso também como sendo algo muito importante, e eu tô aí até hoje. Isso é muito bom. E aí, qual que é a sua área de formação mesmo que você disse? Eu sou formada em gestão pública. Nesse momento eu estou fazendo uma especialização em gestão cultural. E eu estou com uma faculdade trancada aí de psicologia que eu pretendo retornar. Então, são áreas bem diversas, digamos assim, várias linhas de conhecimento diversas, mas que trabalham com o humano, com a pessoa no seu espírito mais livre, assim. A arte foi uma coisa que aconteceu, eu fazia por hobby. E por acaso encontrei pessoas que me falaram assim, vou fazer um livro ali, você não quer ilustrar para mim? E aí você foi ilustrar? Foi. Olha, que maravilha, isso é interessante. Então fica também até pelos nossos internautas, né, os ouvintes, telespectadores, aqui nós temos então uma pessoa que faz as ilustrações. Você já fez quantas? Desde quando você está fazendo ilustração? Então, eu, na verdade, comecei vendendo tela óleo por encomenda e desenho no grafite por encomenda no ensino médio. E aí eu fiquei muito tempo com isso e eu ficava só quando uma pessoa me pedia. Foi encomenda. Exatamente, o livro, querendo ou não, foi isso. Sim, alguém amanheceu, me pediu, eu só aceitei e aconteceu, sabe?
não fui atrás, não falei se vai ser o trabalho da minha vida. Sempre quis, mas parece que a vida falou assim, toma. Toma, que maravilha, isso é muito bom, né? Mas não é por um acaso, é um fruto de algo que você já vinha plantando, já vinha, né? O grupo, as pessoas, como você falou assim, embora dentro das áreas de conhecimento que você vem estudando sejam diferentes, você encontrou esse ponto comum que é o estudo do ser humano, as relações, e embora a gente observe que na própria academia, né, digamos assim, houve-se essa divisão, né, de disciplinas, de temáticas, mas que é interessante, serve para especializar, digamos assim, mas que é importante a gente saber do todo, porque a gente vai trabalhar ser humano e nós somos seres, como a gente até iniciou a fala, nós somos, além de seres mutantes, somos diversos também, né? Que é algo bem complexo para a gente colocar dentro de um quadradinho, de uma estrutura, de uma disciplina só. Então, falando de variedade, diversidade. E a gente estava falando da minha formação. Eu saí do ensino médio com 16. Engajei em jornalismo, fiz 1 ano, não me identifiquei por questões pessoais também, acabei saindo. Fiz mais 1 ano de direito, detestava. Esse eu fui porque minha família sonhava em me ver advogada. Sonho de ser doutor, mas na família. Me ver advogada era, tipo assim, o sonho da minha mãe. Falou assim, criei a minha filha pra ser advogada. Mas aí chegou um momento que eu falei, não, não é pra mim. E aí, quando eu comecei psicologia, eu senti que eu realmente me encontrei. Mas é um curso caro, não é um curso barato. E aqui na região, a gente não tem em faculdade pública, né? Isso nem bolsa 100% também, as faculdades daqui não oferecem para esse curso especificamente. E o interessante desses cursos, assim, talvez um assunto que pode ser que você entenda que não tenha nada a ver, você falou assim que a mensalidade, né, o curso particular é caro, né, de psicologia. E aí o interessante é que após formado, muitas vezes você não tem a clientela como um advogado que às vezes, né, olha só o paralelo que às vezes o direito é mais difícil, né? Às vezes você até cursar por questão, né, de concorrência, não sei, ou por interesse, aptidão, mas aí depois quando você forma, você tem uma clientela diferente. E estão trabalhando as duas, seres humanos, comportamentos, mas que uma parece que deixa à mercê. É uma questão de sistematização da nossa organização, principalmente jurídica, né? Porque a gente não pode, em via de regras, ir lá e se autorrepresentar na questão judicial. Tem que contratar um advogado, então tem que usar essa profissão para. Para que é obrigatório usar um psicólogo hoje em dia, psicotécnico, na hora que vai tirar a habilitação? Tem um monte de doido dirigindo em Barra do Garça, então. Mas assim, a gente não vê também a saúde mental como sendo algo importante, relevante, algo que se tenha que olhar com um profissional. As pessoas tendem a ver a saúde mental como algo que a gente tem que fazer sozinho por si mesmo. Você tem que ficar bem, se esforça aí que você vai ficar bem. E às vezes não é só uma questão de esforço, tem questões biológicas mesmo que acontecem por questões emocionais. Tem muitas questões que são de via de regra, né? A psicossomática, ela vem disso, de sentimentos, de pensamentos que viram algo físico, que viram uma dor, que viram um sintoma, uma doença. Então, assim, e as pessoas não veem isso dessa forma. A gente não é ensinado a valorizar a saúde mental e a se importar. Mas é ensinado a ter medo de ser preso, né? Então, eu vejo assim que uma e outra é uma questão cultural. Uma de status, né? Como uma profissão, algo assim. E a outra como algo que você pode sempre deixar para depois. E nós temos essa cultura no Brasil que a gente tem que trabalhar massivamente, né? Desconstruir essa ideia do jeitinho, não sei o quê, como você falou, essa questão séria, que as nossas ações, sentimentos, elas vão somatizando e isso vai gerar um problema físico, né, um problema, né, distúrbios emocionais diversos. E aí você deu o exemplo do trânsito, mas tem outras
tantas situações, várias problemáticas, e que essa saúde mental, que é sempre deixada para depois, ela vai ocasionar grandes danos, tanto no trânsito, né? Que aí a gente estava sempre falando em outro episódio a questão de prevenção, né? E a medicação. E a gente sempre trabalha apagando incêndio, né? Porque se a gente trabalhar a saúde mental antes, essa cultura, né, da prevenção, de colocar as pessoas, o entendimento de quem ela é, como a gente falou inicialmente, né, eu sou negra, né, mesmo que a minha pele não seja tão escura, mas eu sou negra, eu sou de uma família tal, a minha identidade é tal. Então, isso já organiza dentro do ser humano, né, a sua saúde mental. É um exemplo, né, a estrutura familiar, como que está, como que pode estar. Então, essa é a base de uma prevenção que, como eu estava dizendo, é mais barata e deixada para depois você vir com apagar incêndio, que é questões muitas vezes voltadas a programas, né, sérios, ou combate às drogas, a prisões, a questão judicial, né? Sim. Que a gente vê assim que, comumente fala que a pessoa quando vai presa, por exemplo, ela procura rapidamente um advogado porque ela não quer ficar ali ou ela tem que pagar, né? Então ela procura um advogado para não pagar uma multa, alguma coisa nesse sentido. Já ninguém vai contratar um psicólogo para fazer tal coisa. Mas se o psicólogo já estivesse ali na base, né, vamos dizer assim, como na frequência, né, ou melhor, na base mesmo, né, de estrutura, que a gente tem que fazer essa avaliação de como nós estamos emocionalmente, essas coisas todas seriam evitadas. Mas é que isso tudo envolve uma consciência de si mesmo e de sociedade que não é interessante para muita gente que a gente é boa, né? A gente precisa se ver enquanto indivíduo para ter uma saúde mental boa. Precisa se entender enquanto grupo, onde a gente se insere, onde a gente pertence, com quem que eu socializo. E vendo isso, saúde financeira faz toda a diferença para ter uma saúde mental boa. Quem ganha um salário mínimo tem tempo para pensar em pagar um psicólogo? Rico. Então, assim, a primeira coisa, assim, considerando que se a gente for falar que vamos criar desde a infância, daqui a 20 anos vamos ter pessoas preocupadas que vão criar filhos bem criados, se a gente for falar agora, a gente precisaria pensar numa questão primeiro de desconstrução da ideia de psicólogo é para doido. Exatamente. Podemos pensar na inseminação da ideia. Tá todo mundo meio doido, vamos hidratar? Exatamente. Porque, assim, a sociedade, ela vai adoecendo a gente com cobranças, com exigências, que a gente não é robô. Esses dias, hoje mesmo, eu acho que eu vi no TikTok, um robô que colapsou depois de 30 horas trabalhando em pé. O robô, gente, colapsou, ele foi feito para isso, apenas para isso. Ele caiu no chão e parou de funcionar. 30 horas trabalhando sem parar. Então, assim, o que faz uma pessoa que trabalha 12 horas, um dia sim, um dia não, ter um respiro para se organizar, para pensar em construir isso? Uma pessoa que tá assim vai tratar mal os filhos, que vai criar filhos ressentidos, que vão tratar mal os filhos também. E a gente fica nesse ciclo de violência doméstica naturalizada. Sim. O tempo todo. Você falou isso aí, eu lembrei até de uma charge. Não sei se é uma charge, mas foi bem interessante que, vamos dizer, um exemplo, né? Que a pessoa, tipo assim, o cachorrinho, eu acho que foi mais ou menos assim. Tipo, o cachorrinho mordeu a pessoa, né? E aí a criança, e o pai brigou com a criança, depois o pai saiu chateado de casa, ele brigou no trabalho, e aí assim, no trânsito, e a coisa só foi aumentando por causa de uma situação bem pequenininha ali, que às vezes dava para ter respirado, né, e deixado, por exemplo, a pessoa no trânsito passar à frente, que a gente não sabe que aquele que está mais acelerado, não deu certo, talvez ele está numa situação de problema e você vai entrar no problema do outro que também não tem nada a ver, aí vai justamente aquilo que você falou, está todo mundo doido mesmo, né? Querendo não, está todo mundo com as suas vidas aceleradas, está tudo para anteontem, a gente está com milhões de grupos de WhatsApp, um monte de linha de transmissão, um monte de coisa, tudo atrasado, e aí a gente está tudo muito acelerado, a gente nunca está aqui nesse momento. Consegue dormir 8 horas por dia, tomar 2 litros de água, socializar, trabalhar 8 horas, pagar as contas. Não dá, gente, não dá. E mulheres têm que estar sempre bonita, maquiada, magra, né, bem-humorada e tudo mais. A gente
sem TPM e tudo mais. Então são cobranças demais para um ser humano só em 24 horas. Eu tô pesado. Eu já desisti. Teria que ter 50 para eu fazer tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Se eu vou atender a exigência dos outros, seriam 100. Então, enfim, 24 não é suficiente. Eu gosto de dormir bem. Eu gosto de tomar os meus 2 litros, 3 litros de água. É importante, né? A gente ter essa disciplina, mas a gente que convive numa cidade que é menor, a gente tem as possibilidades, muitas vezes, de fazer algumas coisas que em cidades maiores é completamente impossível. Sim. A pessoa sair praticamente de madrugada de casa e voltar, passa o dia totalmente... A casa é o esconderijo, na verdade, né? Então, assim, não tem essa praticidade de fazer, como a gente está falando, né? De se organizar, seja a própria higiene, a alimentação, né? Tomar água, ter esse descanso, é todo o tempo ali aquela loucura. Às vezes, no meio de transporte, é o momento que às vezes dá para ela dar uma descansada. E aí, nesses meios muito lotados, que a gente vê os meios de transporte, às vezes ainda tem uma questão séria que a gente não comentou ainda, que é a questão de violência, né? Dessa invasão de outras pessoas. A gente ainda está falando da gente com as outras, a gente não está nem falando das outras em relação a gente. Então, assim, são coisas ainda que aumentam muito mais, agrava muito mais essa questão da saúde mental. Não, você estava contando essa coisa de cidade grande. Eu lembrei que eu vivi uma situação no final do ano passado, que eu estava vivendo Pique São Paulo, em Barra do Garças. E eu consegui um emprego muito longe de casa, e transporte público aqui maravilhoso, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar. Eu ficava 1h30 para ir, 1h30 para voltar, para andar menos de 10 quilômetros dentro da cidade. Então, assim, pagando tarifa de R$7. R$7 o tarifa, gente. A tarifa, baratada. E não funciona. Então, assim, eu acordava às 5 horas da manhã, pegava o primeiro ônibus, 6 dias por semana, voltava para casa no último ônibus. Era tempo de cozinhar a comida do dia seguinte, via exausta. Eu não estava tendo tempo para pensar, para produzir, para ler. Quando muito via no ônibus ou ouvia alguma coisa no ônibus, um podcast também colocava assim, para escutar alguma coisa diferente que fosse do meu trabalho, porque eu vivia só para isso. Exatamente. A gente sempre fala em cidades grandes, mas às vezes existe o que a gente fala, uma cidade dentro da outra, tem as micro, né? E as particularidades de cada um de nós, que às vezes a pessoa fala assim, mas é tão tranquilo aqui, tá? Mas tem algumas pessoas, de acordo com o trabalho dela, o estilo dela, que é totalmente diferente, onde quer que ela esteja, vai ser de outra forma, né? As particularidades. Sim, eu tive a sorte de viver isso uns meses, mas eu vi gente ali que tá nisso há anos e vai continuar nisso por mais alguns anos. E não tem muito o que fazer, é o que tem, é o que dá, é assim que eu vou. Esse podcast, ele tem, né, pano de fundo, a Carolina Maria de Jesus, né, e o Quarto de Despejo, que é a obra, vamos dizer assim, que alavancou o nome dela para o mundo e que a gente está, assim, de uma certa forma, suscitando a importância da mulher preta na sociedade, porque a Carolina de Jesus, ela apresentou muito nesse diário dela, o Quarto de Despejo, e deu essa alavanca, né, esse movimento, essa evolução para a vida dela, mas um certo período, e aí teve toda essa questão, como você até colocou aí, algumas pessoas não querem, né, e aí teve vários interesses diferentes, escusos nessa história dela, e que ela voltou até, inclusive em certo momento, ela saiu da favela, melhor dizendo, e ela até retornou para a favela, porque a situação não foi favorável, né, e ela não estava recebendo os devidos valores de acordo, de contrato, né, então são coisas bem chatas. E o que é interessante que ela fala na história dela é que ela, dentro, né, dos escritos, que a gente não pode, ou pelo menos ela não jamais conseguiu aceitar a situação, a condição que ela estava. É uma situação muito difícil, e aí lembrando da sua história, que também tem uma parte da minha, que ela dizia assim, que ela fazia de tudo, né, aquela vida difícil, para que os filhos dela não tivessem aquela realidade, né, de uma vida muito difícil. Inclusive até pais brancos ela arrumou para os filhos, né, a grande maioria, para que eles não tivessem esse preconceito somente da cor, né, e aí tentando também essa busca por uma melhor condição de vida. A escola, o estudo, essa coisa do ler, do escrever, do estudar, era fundamental.
a filha dela sempre, né, ouvindo algumas entrevistas, a filha dela dizia assim, olha, às vezes naquele dia a gente não tinha o que comer, mas o dinheiro do ônibus para ir para a escola a gente tinha. E a minha mãe colocava a gente no ônibus, a gente tinha que ir, né, condução, que ela disse. Condução porque a gente tinha que ir, porque a escola era algo que podia, é uma porta, né, que ia nos oportunizar várias coisas na vida, além daquilo ali. Então, assim, a educação, de fato, como a gente está posicionando aqui, é a base, né, para todo o desenvolvimento de uma sociedade. Porque a educação ela vai estruturar as pessoas, não somente a questão que a gente pensa do ler e escrever simplesmente, do codificar, né? Mas o interpretar de várias formas, não somente poética, mas uma consciência, né, de mundo, de pessoa, que a gente quer e espera para a sociedade onde a gente vive, onde a gente tem esse colegiado. Fique à vontade, se queira falar. Eu estava falando de uma leitura de mundo, né? Em construção de uma perspectiva, de vivência. Tem a questão que a gente estava falando mais cedo, da pessoa entender quem ela é e onde ela está. Se a gente está, assim, desde muito cedo nessa correria aí, será que eu tenho para pensar e para questionar e para... Às vezes ela deixava mesmo no diário, ela escreve, de ir catar papel porque ela queria escrever, porque ela estava com a mente borbulhando. Então, assim, ela escolhia passar fome na situação dela para continuar produzindo a arte, porque ela estava numa situação que era isso, sabe? Às vezes a gente se vê nessa situação, eu vou fazer a minha arte aqui, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer a compra do mês, eu vou ter tempo para ser uma pessoa produtiva, questionadora, além de uma sobrevivente. Porque, assim, muitas vezes a gente só tem tempo para sobreviver. E, olha lá, sobreviver muito mal. O que a gente observa muito, né, nas nossas questões, quando a gente está falando de arte, de sobreviver de arte, de produção, é que a cultura, né, ela é vista, principalmente nas cidades menores do interior do Brasil e Barra do Garças, né, Pontal e Aragarças, né, que a gente, essa tríade aqui, não faz muita diferença nesse sentido, ainda vemos cultura como algo para entretenimento, né? Então, tipo assim, o que é cultura? É no final de semana expor uma feirinha, de repente você tem alguma coisa, você faz uma ilustração de um livro aqui para mim, não sei o quê, aquela coisa assim, apenas coisas de evento, coisas esporádicas e uma coisa... Pior ainda do que isso, né? É a questão de ser voluntário, né? E ser naquela base de troca, do bater nas costas. E a grande maioria fazer isso apenas como um hobby, final de semana. Ou porque, por exemplo, eu estou... uma terapia porque eu fiz uma cirurgia, então nesse período eu vou fazer um crochê, vou fazer tal coisa, eu aposentei, né? Então é uma terapia ocupacional nesse sentido, para eu estar socializando, mas não é uma coisa de viver de cultura, faz parte do cotidiano, de cotidiano, pessoas, né? De que isso está empreendendo, de que a cultura pode e deve empreender, que podemos, né, produzir recursos, podemos, de uma forma sustentável ou autossustentável, se for melhor, né, o termo, que a gente pode dar essa continuidade. E de que forma? Para isso a gente vai precisar de outros profissionais, inclusive, né? A gente vai precisar de um advogado, como a gente falou aqui, né, para estar organizando essas questões, precisar de um contador, né, porque para mexer na questão das finanças, não dá para a gente ser múltiplo tanto assim, né, de falar assim, nossa, talvez em algumas coisas a gente pode fazer tudo, mas não fica uma coisa profissional, né? Para ser profissional, viver de arte, a gente vai precisar de ajuda de advogado, né, de um contador, também do psicólogo, é claro, né, para estar acompanhando a saúde mental do artista, as correrias, as coisas todas. Nós vamos precisar do maquiador, vamos precisar, né, das pessoas que estarão filmando, gravando. Então, olha a quantidade de profissionais que estão inseridos num podcast como esse, por exemplo, né, em outras atividades. E tudo isso é cultura. E está gerando renda, está gerando divisas para o município, né, para toda a região. O que a gente tem que ter é essa visão, né, essa mudança de conceito, que também não é assim de um dia para a noite, porque a gente já vem há muito tempo nessa ideia ainda, infelizmente, daquela coisa assim, talvez algumas pessoas nem vão gostar, mas tipo assim, como a gente via
eu vi muito nas novelas, tipo o Bobo da Corte, né? Agora vamos ter a apresentação, e aí vinha, ele fazia uma gracinha, ganhava um trocadinho ali, aquele era o artista. E nós não temos mais a possibilidade de ser somente isso, de ser alguém para alegrar e ir embora. Mas ele tem que ser alguém que viva daquilo e que traga essa memória, essa continuidade, né? Não somente no entretenimento rápido ali, mas é alguém que é um profissional que tem que ser valorizado, né? Não como o bobo da corte, mas o profissional que traz riso, que traz alegria, o profissional. Eu acho importante você trazer a figura do bobo da corte, porque você está falando da figura caricata, né? Que é hoje, do palhacinho, faz graça. Mas se a gente for pensar no bobo mesmo, que origina, ele não estava ali primeiro porque ele queria, ele era escolhido pelo rei. E ele desempenhava um papel muito importante na corte, na dinâmica de hierarquia, porque dentro de uma discussão real, se ele estivesse presente, ele era o único que podia desafiar a ordem do rei. Então, assim, quando a gente vê a palavra do artista, mesmo estando ali obrigado, ele não tinha opção, se ele fugisse, ele seria assassinado. Então, ele estava ali e ele estava participando de decisões importantes enquanto alívio cômico mesmo, sabe? Porque as pessoas estavam tensas, decidindo coisas tensas. Imagina, se aqui a gente está reclamando de não ter as horas para dormir, não ter água para beber, na Idade Média não tinha um saneamento básico, credo, feder, todos. Enfim, mas assim, eles estavam numa situação muito tensa, com pessoas muito exaltadas e com uma pessoa extremamente tirana e com todo o poder que não era questionada, assim. Ele podia questionar, o artista traz o questionamento. É por isso que não é incentivado, é por isso que a gente não é incentivado a entender, identificar a arte ao nosso redor. A nossa cultura de visualização de arte, é muito vira-lata. A gente é ensinado a curtir arte que vem branca, que vem de fora, que vem cara já, que vem com nome. A gente não é ensinado a olhar aquela pessoa que tá ali com um azulejo, passando a mão na tinta e faz um negócio incrível em 5 minutos, bicho. Eu não consigo fazer aquilo. Eu acho maravilhoso, é uma arte assim absurda. E a gente não é ensinado a ver isso como arte, a gente não é ensinado a apreciar desde as pequenas coisas. É por isso que quando a gente vê uma movimentação, tem que ser, então é um festival, né? Não vai acontecer alguma coisa, é uma grande festa, vai ter um evento. Porque não pode ser um fim de semana qualquer, passeando pelo centro cultural para ver as obras que estão lá essa semana. Tipo assim, a gente não pode falar que na Barra de fazer uma troca semanal de obras, que as pessoas frequentem para ver essa troca semanal de obras, porque não vão, entendeu? E aí a gente vê, porque como você mesmo disse, a gente não é ensinado a ter isso nessa dinâmica. Se fosse num boteco, se a gente botasse lá no boteco as obras, trocando, as pessoas iam ver, mas porque tá lá, Farra do Garças funciona nesse ritmo. Entendeu? A gente não funciona na valorização do artista, muito menos ainda do artista local, muito menos ainda do artista que não fala rebuscado, muito menos ainda do artista que não se veste como eu acho que deveria. As pessoas são ensinadas aqui a olhar para tudo isso e desqualificar o que a pessoa está produzindo antes mesmo de ver. Isso eu acho muito absurdo. É um absurdo muito grande. Quando eu estava falando do Bobo da Corte, e aí você disse, né? A gente tem entendimento da história, desse contexto de desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer é realmente daquele caricato mesmo, né? Da parte caricata, onde o Bobo da Corte ficou só o bobo. A corte já foi embora há muito tempo e nós ficamos só com o bobo, que somos nós aqui que estamos nessa coisa, né? Nessa gangorra, mas que a gente tem que levantar essa bandeira e continuar nessa luta, né? Trazendo dentro dos projetos culturais, oficinas, seja lá, né, nas atividades que a gente esteja, seja no boteco também, sim, a gente fomente, fale sobre isso, sobre essa importância da gente estar discutindo meios, trazendo pessoas também que pensam como a gente, né, para a gente fomentar essas questões, porque há muitos recursos para essa parte cultural, mas que muitas vezes elas são transformadas, maquiadas em outras coisas, porque aí o que eu falo? Não tem projetos para isso, porque acaba as pessoas, às vezes lá da base, como você falou, um pintor, né, que não está dentro, né, das normas X,
YZ, não está na academia, não tem uma forma rebuscada de falar, de escrever, ela está completamente fora. A Carolina Maria de Jesus, por exemplo, nesses estudos últimos que eles estavam fazendo de centenário dela e buscando todo o material, eles estavam relatando que muitas das obras dela foram publicadas de outra forma, alguns termos, e aí a filha dela, outras pessoas bem próximas falaram assim, que olha, ela dizia que tal coisa não foi colocada no livro, que tal coisa foi mudada, que não era assim que ela falou. Então passa, né, porque aí uma curadora disse assim, porque ela não usava a língua portuguesa padrão, das técnicas, não sei o quê, então eles mudaram muita coisa, tiraram, para que ela, ou seja, colocou dentro de um quadradinho, né, mais palatável, ventável, né, mas bonito, para que os gringos ou até mesmo a gente pudesse comprar. Sim. Então, mas aí teve interessante um grupo, né, italiano, que veio e fez um vídeo, uma coisa, e isso que deu a possibilidade dela ter vamos dizer assim, um sítio, e esse sítio ela teve a própria produção, né, orgânica, simples ali, né, manejo próprio com a família, e que deu sustento para ela até o final da vida dela. Então a gente observa o quê? Que muitas vezes fora do Brasil, né, as pessoas compram, né, as imagens, porque acham, exatamente por ser orgânico, por ser natural, né, ser brejeiro, do jeito que está, eles querem justamente aqui porque eles não têm lá. E às vezes a gente aqui dentro, né, nossa localidade, a gente quer o que está lá de fora. Então é sempre essa coisa, né, diversa, e que a gente não... A grama do vizinho é sempre mais bonita, né, mais verde, a comida mais cheirosa, né, e tudo mais agradável. E isso também é bom, né, porque senão a gente ficava num mundinho ali fechado, não conhecia, não tinha essas trocas. Porém, é importante sim nós nos militarmos, né, juntarmos para a gente ter essa valorização, ter essa organização e saber que dá-se para viver de cultura sim, com qualidade, com respeito, sem destruição do meio ambiente, sem destruição de questões sociais diversas, né, que a gente está vendo aí, devastão demais, né, em todo sentido. E então assim, a gente tem que ter esse novo olhar para as coisas, né, de como a gente está vivendo cada dia. E se a gente quer a melhoria, a gente tem que começar desde ontem, já fazer essa organização. Eu estava vendo um podcast da Maria Helena Galvão, e ela dizia uma coisa bem interessante. A pessoa perguntava assim, como você falou assim, não tem como a gente refletir em 24 horas, é muito corrida, as atividades. A pessoa perguntou justamente para ela, né? Você nessa vida bem corrida, tudo louco, como que a gente tem um momento de reflexão, de mentalização, meditação? Aí ela falou assim, olha, a gente não vai parar para fazer isso, mas a meditação, a mentalização, é a gente estar presente onde a gente estiver. Aí ela disse assim, sabe? Eu falei, nossa, que legal. Todo mundo ficou encantado. Ela falou assim, isso já é uma meditação, é uma mentalização. Porque a gente sempre está em algum lugar pensando no passado ou no futuro. E nas coisas que eu tinha que ter feito, nas coisas que eu tenho que fazer. E ela disse assim, se eu estou aqui, era uma entrevista, um podcast, não uma entrevista, se eu estou aqui falando com você, somente com você, olhando nos seus olhos, esse momento é único, essa reflexão é única, e eu estou mentalizando, estar no momento presente. Aí eu falei, olha que legal, não é simples, mas pelo menos tira um pouquinho daquela coisa da nossa cabeça, dizer assim, eu tenho que parar das 24 horas e fazer uma tabelinha. Tem que fazer 10 minutos de silêncio, né, cair em posição de lótus. Exatamente, e ela colocou esse posicionamento, não, esteja presente onde você estiver. Né? Falei, nossa, então esse é o achado que vai na saúde mental nossa. A gente não consegue silenciar o celular para comer. Não consegue. Não solta ali, fica conversando, resolvendo o problema, tá fazendo as coisas, tudo. Comer. Tipo quando assim, tem um celular, né? Às vezes a pessoa tem 2 celulares, tá lendo? Exatamente. Aquela loucura, 2 mãos, 2 celulares, eu não sei se... Olhar pro prato, olhar pro que tá fazendo, ver a comida, sentir o gosto, sentir o cheiro, tudo ao mesmo tempo. Estar presente, assim, eu acho que comendo é um ótimo momento para meditar, assim, para parar e falar assim, eu só vou comer. Não vou pensar em mais nada, vou viver esse momento aqui e comer devagar. Ajuda, faz bem. Ver o visual da comida, sim, né, o paladar, o odor, e tal, ali, realmente... Ver os 5 sentidos do alimento, o momento que você está passando aqui pela garganta, sente a saciedade também, você vai sentir diferente, não estando no celular,
O estômago vai ficar cheio de outra forma, vai ter um outro momento. É outro relacionamento com alimentos também, isso, né? Eu queria voltar um pouco. Sim, por favor. Fique à vontade. Quando você falou sobre você estar dizendo sobre o caricato do bobo. Sim. O que eu trouxe foi porque justamente a gente precisa desconstruir, a gente não precisa sair da figura do bobo. Sim. Porque o bobo é importante. Sim. A gente precisa lembrar as pessoas que a arte é para trazer momentos de desavença, Claro. de contravenção, de questionamento. Pra gente olhar para as coisas que estão postas e falar, tem que ser assim? Eu realmente tenho que aceitar como estão? Não que necessariamente tenho que mudar tudo, mas eu tenho que questionar tudo se deve ser mudado. Pelo menos 2 vezes, 3 vezes. Sabe? E aí, o bobo, ele tava nessa figura que eu vejo hoje ainda muito válida, como você tá falando. Como eu vou sobreviver de arte? Ele tá ali dando opinião no reino, porque ele sabe que se aquele reino cair, ele morre também, né? E ele tá ali questionando e tá trazendo coisas que ele discorda, que o artista é isso também, trazer coisas que discorda e estar o tempo todo atento à sociedade, que às vezes a sociedade não dá tempo a si mesma, e a gente tá aqui pra falar, oi gente, vocês estão vendo que tem um cara ali, tem outro ali, tem 10 mil pessoas aqui na cidade fazendo arte, vocês estão falando que só tem arte em outro continente, volta, olha ao seu redor. Ai, enfim... Era isso. E justamente isso que foi dessa forma que foi construído os teatros, né, os iniciais, porque aí sai dentro da corte e vai para um espaço maior, né, que vai ser coliseu, teatro, e aí em praça pública, um espaço bem grande, fazendo essas representações sociais, diversas, religiosas, né, para o público entender, porque a grande maioria ali era analfabeta, pessoas simples. Então, dentro do teatro, os atores lá faziam, vamos dizer assim, as encenações, de modo que as pessoas, todas as classes sociais, podemos dizer assim, né, todos os níveis sociais, podiam entender aquela linguagem, visualizar ali, e né, aí vai ter aquelas várias leituras, né? Vai ser a leitura que a pessoa vai ouvir e vai entender, tá. Ou então ela vai pelas imagens, ela começa a fazer memória, né, ou projeção, e aí então vai trabalhar todas as linguagens, e aí vai surgindo então os teatros, com as conexões, que vai ser diversa, que cada uma pessoa, todos nós somos diversos, né, em vários setores, e então vai conectar cada uma e vai abranger uma grande quantia de pessoas. Isso é muito interessante, sim. E tudo isso é arte, tudo isso é cultura, tudo isso é saúde mental, né? A gente observa que das artes mais diversas, elas vão ter um impacto direto e indireto dentro da saúde mental, diversa também, né? Questão dados estatísticos de estresse, ansiedade, vários tipos de doenças cognitivas e outras tantas, que a arte, cultura, no modo geral, ela vai estar trabalhando, né, desenvolvimento intelectual e emocional, em todos os sentidos, né, todos os aspectos do ser humano. Nesses últimos 3 dias eu estava participando de um congresso justamente de arte-terapia. Eu gosto muito de psicologia analítica, que é uma área específica que trabalha com o inconsciente e na perspectiva do inconsciente coletivo, que daí casa com as minhas leituras, né, de tarô, que fala sobre onde a mente humana ela se conecta com todas elas se conectam uma com a outra, onde estão todas conectadas ali no fundo. E aí, pro Jung, é a arte, é a representação artística que fala dentro de todos os seres humanos. E aí essa leitura, ela vem trazendo ali na arte-terapia, que é de onde vem esse conceito de usar as expressões e a forma de pôr aquele sentimento materializado para aquilo se resolver. Lembra que a gente estava falando antes de psicossomática? Sim. Quando a gente fala de um sentimento que ele tá ali mal elaborado, aquela coisa de, vou engolir minha raiva, vou engolir meu choro, dá uma gastrite nervosa depois vem uns mal-estar sem explicação. Então, assim, quando você tem essa válvula artística, tá com raiva, você não precisa xingar a pessoa, né? Pôr pra fora dessa forma, né? Você pode ir lá e fazer um desenho, e fazer um risco vermelho bem forte em cima da cabeça dela.
Passar a sua raiva pro papel. Pode fazer isso com o seu chefe, pode fazer isso com qualquer coisa. Cancela. Cancela a pessoa, tá bloqueado da sua vida. Bota no saco de pancada também. Exercício físico também é arte. Sim. Entendeu? A gente não encontra, às vezes, formas de extravasar, demonstrar e materializar nossos sentimentos. E por isso que a gente vai adoecendo. E porque a gente não é ensinado a lidar com o que a gente sente, com os medos, com as raivas, com as frustrações. A gente é ensinado a fazer o certo e se punir quando faz errado. Exatamente. E aí entra nessa dinâmica de o tempo todo tentar fingir que tá tudo bem, tentar fingir que não tem problema, ficar forçando momentos em que você não tem capacidade para socializar e tá lá ainda fingindo, entregando tudo. Sim que as pessoas acabam tendo um burnout. Por isso, enfatizando que a importância da educação desde as fases, né, na base das séries iniciais de ensino, trazendo essas questões, como você bem disse, de expressão do sentimento. Então, por exemplo, uma criança, quando ela já define o que é raiva, raiva, né, então existe, né, dentro da pedagogia, colocar até tipo assim, os bonequinhos, as expressões, né, para a criança saber, então isso aqui é raiva, isso aqui é medo, para as crianças já aprenderem, para se tornar um adulto com mais facilidade de expressar os sentimentos. Porque culturalmente, aí tudo volta lá no ponto cultural, né? A gente sempre foi a cultura e a religião lá embutida, então que você não pode falar palavrão, você não pode expressar raiva, não é bom ter raiva, né? Porque as crianças já aprendem, se é raiva não vai para o céu, tal coisa não sei o que lá. Coloca aquele medo, né? Que a pessoa nem sabe o que é medo, mas ela fica ali, eu não vou para o céu. E aí começa colocando essas barreiras, né? Essas crenças limitantes que impedem a gente de se expressar. E aí vem, como você disse, somatizando todos os sentimentos, que não sabe expressar com palavras e ações, mas o corpo vai manifestar em doenças e de forma muito mais dolorosa, né? Porque aí a pessoa vai ter que automedicar, porque o Brasil é campeão nessa questão da automedicação, e procurar vários outros tipos de tratamentos que aí vão só somatizando também. Porque vai gerar outro sintoma, que vai gerar outro. Mas a causa raiz não é trabalhado, que é lá, às vezes, desde a infância, a não expressão dos sentimentos. Quando a gente fala, né, sobre essa questão da compreensão emocional desde criança, tem a questão da construção social novamente, de qual inteligência é importante, qual inteligência é útil, qual inteligência útil, né? Ordem e progresso, temos que ser úteis, nós temos que produzir. Se não é produtivo, inteligência emocional não é algo que traz produtividade, não é algo vendável. Muito pelo contrário, a pessoa não tem inteligência emocional, é que vai vender, mas assim, os lugares que você vai ver que tem menos gasto com saúde mental, é onde tem mais gasto com bebida alcoólica, é onde tem... E a Ambev continua lucrando. Daí, tipo assim, quando a gente fala de valorizar, são 9 tipos de inteligência. A inteligência emocional não é valorizada, a inteligência imagética não é pensada, espacial, ela não é pensada, só a matemática, só a racional, só a lógica. A gente só pode desenvolver aquilo que vai ser usado de uma forma que eu posso vender minha força de trabalho. Se eu não tô fazendo algo, se eu não tô aprendendo algo que claramente vai dar muito dinheiro, não tem por que eu aprender. Quantas vezes eu ouvi na minha vida, pra que você tá rabiscando ainda, Stephanie? Larga isso daí, vai ler um livro que preste. Ou vai trabalhar. Até hoje. Não, tá no sentido de gente fala que eu não estou trabalhando, porque eu não tô tendo um emprego com a carteira assinada nesse momento. Eu tô pagando minhas contas como, gente? Eu não tenho coragem de abrir um OnlyFans. Assim, não... Esse tipo de coisa que a galera é ensinada a valorizar tem muito a ver com o que é útil para o capitalismo. Exatamente. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Como você falou assim, ensinar o quê? Ensinar por quê, né? Para quem? É importante para quem? Então, assim,
que tipo de pessoas querem, mas quem que quer, para quem, por quê, como, essas perguntas básicas, né? Que a gente, às vezes, tem que estar sempre questionando. E o podcast, então, ele dá essa liberdade para a gente expressar todas essas questões, né? Para a gente fazer toda essa busca e incentivar cada um dos telespectadores, né? Os ouvintes, os internautas, para que possa buscar esses anseios, né? Mais gente, né, assim, igual, mas pessoas que pensam da mesma forma, para fazer essas articulações e melhorias de vida. Nós tivemos aqui um papo muito intelectual, né, gente? Uma carinha de menininha, né, e uma intelectualidade, assim, fenomenal, assim, vem ostentar bastante o nosso podcast. E aí, Stephanie, a gente poderia ficar aqui uma semana, um mês conversando, mas a gente tem o nosso limite, né? Então, assim, a gente agradece muito a sua participação aqui, né? Contamos com você em outras oportunidades. Muito obrigada, a gente está grato pela sua participação. E ficamos assim, né? Mais esse episódio desse podcast com a Stephanie e aguardamos vocês no próximo episódio. Muito grata.